Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. Clube 60, vida compartilhada e inteligente. E Clínica Teicher, essencial como sorrir. Bom dia! Estamos começando Mais Longe de hoje para falar de um tema que é bem importante para nós mulheres, porque menopausa importa. Certo, Samanta? Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, Thiago! Bom dia, Como Thiago! é que tá, tia? Tudo bem? Tudo bom? Tá quietinho hoje? Hashtag menopausa importa, hein? Importa, porque se não te afeta diretamente, te afeta indiretamente, certo, Thiago? A todos os envolvidos. A todos os envolvidos, a mulheres e homens que, de alguma forma, são afetados pela menopausa. E aí, Samanta, a gente vai ter uma convidada bem interessante nesse segundo bloco para nos informar e esclarecer dúvidas que para nós mulheres, né, que vão passar pela menopausa e estão passando ou já passaram por esse período hormonal tão importante aí na vida de nós mulheres. Pré-menopausa, menopausa e pós-menopausa. Então, olha, porque a menopausa temos aí muita coisa para abordar hoje, hein? Hoje temos climatério, fogacho, tem tanto nome que... Fogacho eu gostei. Fogacho, né? Bah, na Semana Farroupilha ali seria fantástico, né? Tem tudo a ver com Semana Fogacho, né? É quase um nome de um piquete, assim, né? Fogacho. Fogacho. Isso vai ser aí o ano que vem. Também... O ano que vem na Semana Farroupilha eu vou fazer um piquete, vai ser o Fogacho. É, isso aí, o fogacho deve ser uma coisa assim, ó, bem importante da gente abordar. Mas é importante a gente falar, principalmente para desmistificar, né? Com certeza. Porque a menopausa, muitos assim usam de forma pejorativa, né? Ah, tá lá, tá na menopausa já, né? Como se todo mundo, ou a menopausa caracterizasse realmente, né? De alterações de humor. Aliás, acontece, mas Sim. não é com todo mundo, né? Então, fazer uma prevenção aí, que a doutora Luísa vai, né, nos orientar e informar, é sempre o melhor remédio, né? A prevenção. Tá, e se a pessoa, Samanta, ela tá na menopausa e alguém chega, não, tu tá assim porque tu tá na menopausa. Daí, dá uma gravada na situação. Tem várias questões. Machista aí também, né? De usar a questão hormonal da mulher. Vocês não comecem. Acho que a gente pode poder... Vai poder conversar sobre isso, né? O quanto se usa a questão hormonal da mulher contra a mulher. E então a gente vai poder falar sobre isso também aí, né? O quanto a gente sofre por ser mulher. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque a gente tem que mas eu vou entrar. Mas porque assim, você sabe que com a menopausa, acho que primeiro a gente tem que caracterizar o que é a menopausa, né? Exatamente. O que é a menopausa? O Thiago sabe? Thiago, o que é menopausa? Menopausa não é o último dia ali do ciclo menstrual da mulher? Não é o último ali? Não é. Que caracteriza, assim, né, de 1 a 5 anos. Antes é a pré-menopausa, né? E aí a última é a menopausa. Mas e aí depois também... é pós-menopausa. Calma, vamos com calma. Cadê a doutora Luísa para me salvar? Cadê a doutora Luísa? Mas é quando termina a parte de reprodução, né? O ciclo ali, o ciclo de fertilidade. Da mulher, né? E, então isso é bem importante porque isso acontece por volta dos 50 anos, né? E junto com isso tem a crise da meia-idade, né? Então, quando a gente fala crise, né? Crise da meia-idade, todo mundo fala muito pejorativo, né? Porque crise, ai, que coisa horrorosa, né? Estar em crise. Mas a crise, a gente pode ressignificar essa crise, né? Então, vai depender da forma com que a pessoa vai encarar essa etapa da vida, né? Essa etapa do ciclo vital. Você sabia, Thiago e Michele, que em diversas culturas, a palavra crise, ela significa de forma diferente, né? E eu estava pesquisando, na China, a palavra crise, ela é formada de 2 ideogramas. Um escrito perigo e o outro oportunidade. Exatamente. Né? Então, eu achei tão bacana poder trazer isso hoje, porque esta
crise da meia-idade, ela pode ser ressignificada muito bem quanto qualquer outro desafio da vida que a gente passa desde que a gente nasce, né? Verdade, a vida toda são vários desafios, né? São ciclos que eles vai terminando um ciclo e vai começando outro. Isso aí eu acho que desde que nascemos é assim, né? Mas a Samantha falou em crise da meia-idade. O homem normalmente compra uma moto, compra o carro. Como que é essa crise da meia-idade da mulher? O que é que ela... que muda ali? O que é que ela faz diferente assim do normal? É que muitas coisas não é tão marcante igual o homem assim pela cabeça, né? Então, por exemplo, tem mulheres que não tiveram filho e que de repente se veem assim questionando, né? Por que eu não tive, ou por que eu não fiz isso, tal. No final das contas, assim, se a pessoa, né? Eu vou puxar sempre pro meu assado da psicologia, né? Se a pessoa já está, né, fazendo um tratamento psicológico, já está numa fase de autoconhecimento, lógico que isso vai ser muito com menor intensidade, né? Gente, bom dia. Olha só. Bom dia para o pessoal que está aqui nos acompanhando. E a Liana está perguntando, por que tem um homem falando sobre menopausa? Liana, bom dia. Por que tem um homem falando sobre menopausa? Primeiro porque é o Thiago, e o Thiago tá aqui com a gente. Não, eu sei eu sei quase tudo sobre quase tudo. Tá? Ou senão Liana. É Liana. Liana, senão eu dou o meu pitaco. Eu tenho cinco dicas para dar para as mulheres. O Thiago, ele se mete em tudo, na verdade. Essa é a grande verdade, ele só se mete. Eu posso dar minhas dicas antes de terminar, já só para Liana. Liane ou Liana? Liana. Para Liana já nos acompanhar. Não. 5 dicas aqui, ó, para a mulherada. Se aquele calorão que dá, né, os fogachos, ar-condicionado, 18 graus. Tá? Gente, Liana. Alteração do humor. Tá? Entra no grupo da família e puxa aquele assunto polêmico, sabe? Que vai ter 2 ou 3 que vão ir contra o que tu falar. E aí tu vai martelando o dia inteiro. Falta de concentração. Isso também tem nessa fase da... Também. Falta de concentração, não se preocupa com isso, porque hoje em dia ninguém tem concentração com celular, WhatsApp, TikTok. Então, isso aí não é o problema. Choro descontrolado. Choro descontrolado, deixa um filmezinho ali de comédia, porque daí ao menos tu vai estar rindo e com lágrima nos olhos. E a insônia, Samantha, olha só. A insônia, agora vamos puxar para nosso assado aqui. Deu insônia, acordou de madrugada, canais 24, 524 da Claro Net TV, aí tem o RDC Shop, vai lá e já deixa o cartãozinho meio preparado, ali tem vários produtos bem interessantes para você comprar de madrugada. Agora ganhei uns pontos aqui com o Márcio, hein? Com o Márcio e com a Liana, né? Não, com a Liana. Liana, assim, ó, que eu vou te dizer? Por que, na verdade, nós estamos falando sobre menopausa? Porque daqui a pouco vem a nossa convidada e vai esclarecer uma série de dúvidas que a gente já está pontuando aqui, já está levantando, porque, de fato, menopausa é algo que nos afeta, tanto homens quanto mulheres. Por que afeta homens? Porque, na verdade, afeta na convivência. E mulheres, porque a gente vive isso e vive... em diferentes graus, né? Porque nem todas as mulheres vivem a menopausa do mesmo jeito. E isso é bem importante pontuar, né, Michelle? E a convivência é uma das minhas perguntas aqui. É uma das minhas perguntas. Por quê? Porque, na verdade, o homem pode participar de alguma maneira nessa fase da vida da mulher, né? Com certeza. Não faço ideia como ainda, mas tem que aprender hoje. hoje. Tem a questão do casamento, tem a questão da convivência entre irmãos, tem a convivência... pais e filhos, né? Porque hoje as pessoas estão envelhecendo juntas, né? Então, Exato. De muitas formas, homens e mulheres convivem nessa fase. E é importante que a gente saiba conviver e entender esses ciclos que a gente aqui fala em longevidade, por muitos anos, né? Então a gente está longevidade e qualidade de vida, né? Então saber se preparar para esta fase é fundamental. E tu sabe, Samantha, tu estava falando ali a questão do que é a menopausa, né? E aí a gente vai chamar a doutora Luísa para poder nos Mas explicar. eu quero também tirar dúvida com a doutora Luísa. Sim, e são aqueles 12 meses, ela caracteriza mesmo com 12 meses sem menstruação. 12 né? Então, a 5 anos. 12 meses sem menstruar, então ela vai caracterizar como esse período, né? E A mulher que toma anticoncepcional direto, assim.
Tá, mas isso aí é outra coisa. Não, mas isso Tá, mas daí aí não a dúvida... não quebra o ciclo. Não, para, Thiago. Essa daqui já é a minha dúvida para a doutora Luísa. Então, eu anotei aqui para perguntar isso. Deus me perdoe, olha você só... Não, A gente podia trocar a figurinha antes para vocês perguntar... querem me enlouquecer. Pois é, né? Pois é. Não, vocês querem me enlouquecer. Eu vou deixar para te perguntar, então. Tá. Eu tenho um monte de coisa para perguntar. Tem tudo isso, mas a gente, antes da doutora Luísa, a gente também tem uma outra médica no Palavra do Especialista que vai nos ajudar aí a esclarecer algumas coisas. É isso mesmo, não é? Exato. Vamos chamar a palavra do especialista, então? Vamos chamar a Palavra do Especialista. Doutora Perla? Pois então, doutora Perla. Vamos ver o que a doutora Perla tem para nos dizer? A menopausa pode ser uma fase bastante desafiadora também para a pele. A gente recebe muitas mulheres nessa fase da vida no consultório com as mais variadas queixas. Muitas se queixando de surgimento de pelos em locais indesejados, de sudorese excessiva e às vezes da alteração da textura do cabelo e até da quantidade com uma diminuição. Mas as queixas campeãs são a pele seca e a flacidez. E como é que a gente pode ajudar essas pacientes? Para a pele seca, em geral, pequenas alterações na rotina são suficientes. Banhos mais suaves, uso de sabonetes mais delicados e a troca do produto hidratante por um mais potente costumam ser suficientes. Para a flacidez, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais. Em geral, mudanças no estilo de vida, tentar ganhar um pouco de massa muscular com exercício. E para a flacidez da pele, a gente usa, se for do desejo da mulher, procedimentos para estimulação de colágeno nas áreas que mais estão incomodando. É importante dizer que para todas essas alterações, quanto mais cedo a gente começa a tratar, melhores são os resultados. Então, assim que as alterações começarem, que esse período inicial, o ideal é procurar o dermatologista, acessar as coisas que estão incomodando e iniciar o tratamento. Doutora Perla, muito obrigada. Olha só que interessante, uma dermatologista nos informando e nos auxiliando a entender que a menopausa vai dar alterações importantes na pele. Exato. E isso é algo bem interessante assim da gente estar abordando com a doutora Luísa, né? Porque quando a gente começa, e até Liana, né, respondendo um pouquinho também, eu trabalho com moradias para o público 60 a mais, então, na verdade, eu convivo com pessoas a partir dos 50 anos, assim, diariamente, né? Então, a gente acaba ouvindo de tudo que é lado, assim, né? Mas antes eu pensava muito na questão do cardiologista, do endócrino, e, na verdade, olha, nunca tinha me passado pela cabeça a questão do dermatologista estar ligado direto a essa fase, né? Pois então. Mas por exemplo, o adolescente, né? Que tem aí, começa a primeira menstruação, os homens também com alteração hormonal têm as espinhas, né? Exato. As mulheres têm a questão também da época que começa a crescer uns pelos mais grossos, tal, né? Então tem toda uma questão aí hormonal nessa fase. Então, mulher é virada em hormônio, né, gente? E é assim, vamos, Thiago, agradecer os nossos super parceiros? Para ir a gente encaminhando este final de primeiro bloco? Vai chamando eles aí que eu quero dar um beijão especial aqui para uma aqui, ó. Enquanto tu vai falando. Eu vou aqui agradecer, então, a Samiras Equipamentos Médicos, aos hóspedes do Solar Anitta. Estão tudo ligadinho lá conosco. O pessoal da Senescentes e o pessoal do Clube 60, né, que está sempre aqui com a gente. Então, ó, um super beijo. Clínica Teicher. E o doutor Rui Teicher. Um beijo. Eu quero mandar um beijo também para as meninas da Salute Home Care. Ah, sim. Ó, o pessoal da Salute Home Care tá com cursos muito interessantes. No final a gente vai falar dos cursos das gurias da Salute Home Care. E aqui, ó, deixa eu mandar um beijão especial pro pessoal da Cadu Malhas, que eles fizeram... o que tem! Nossa, temos Olha máscaras! Aqui, várias máscaras de novo, mais máscaras do Mais Longe. Ó, eu tenho a minha aqui, ó. Que são feitas lá pela Cadu Malhas, então entra lá em @cadumalhas e mande fazer a sua máscara. Camiseta também, vocês vão ver que a semana que vem a gente vai ter umas camisetas do Outubro Rosa e Novembro Azul. Então, entra lá em Cadu Malhas e faz o teu pedido. Muito obrigado, todo mundo lá da Cadu Malhas. Já quero a minha. Isso aqui é sorteio? Daí o produtor vai à loucura, né? Fala que é sorteio e... Não, mas olha, temos um monte de máscara aqui. A gente vai ter que dar um jeito de distribuir Eu acho que vai ter que rolar um sorteio, hein? Vai rolar um sorteio dessas máscaras, né?
Exato. Os nossos patrocinadores já ganharam máscara, Thiago? Alguns não. Mas então, antes de acabar o bloco, então, antes de acabar o bloco, pedindo para a turminha, esse tema de hoje, como a gente sempre vem abordando, o Mais Longe aborda informação com entretenimento, então de uma maneira mais leve. Compartilhe no Facebook para que mais e mais pessoas possam também ter as informações que a gente vai estar recebendo agora no próximo bloco com a doutora Luísa. Correto, Michele? Porque menopausa importa. Hashtag menopausa importa. Como é que faz com a hashtag assim? Hashtag, dá para ir lá e posta a foto ou consegue escrever na hashtag também? Só escreve a hashtag menopausa importa e a gente consegue catar todo mundo que compartilhar a hashtag menopausa importa. Então tá. Agora, de agora em diante, assim, ó, hashtag menopausa importa. E também Mais Longe RS. Mais Longe RS. Tá bom? Vamos embora então. Bora. E vamos chamar a doutora Luísa. Então tá. Então não sai daí, a gente já volta com a doutora Luísa para falar que menopausa importa. Mais Longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. Clube 60, vida compartilhada e inteligente. E Clínica Taixa, essencial como sorrir. Voltamos com Mais Longe de hoje, aqui nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, para falar sobre menopausa, porque menopausa importa, com a nossa convidada, doutora Luísa. Luísa Fartman. Luísa Fartman. Eu treinei, olha, eu treinei. Como que é? Luísa Fartman. Ontem eu liguei para ela ainda para ela me ajudar na pronúncia, que não estava fácil. Não, mas eu não vou arriscar, eu só vou falar doutora Luísa. Mas qualquer coisa é só tu me perguntar que agora eu tô craque. Então tu sempre fala sobre o nome e eu só falo sobre nome. Então, doutora Luísa, eu vou falar só doutora Luísa, né, para não passar vergonha. Brigadão, doutora, por ter aceitado o nosso convite. Então, doutora Luísa. Prazer. Bom dia. Bom dia. Então, doutora Luísa, a gente já inicia lhe perguntando, né? Porque a gente debateu aqui no primeiro bloco um pouco sobre menopausa importa. E aí, para esclarecer de vez, o que é menopausa? Menopausa, na verdade, é a data da última menstruação da vida da mulher. O período que engloba essa data é o período que a gente chama de perimenopáusico, e é o período em que existem as alterações hormonais que são responsáveis por vários desconfortos, várias alterações de humor, alterações diversas que podem ocasionar, essas alterações de hormônio podem ocasionar, e graças a isso esse período é um período conturbado na vida da mulher e pode ser menos conturbado. Ele podia ser tratado como uma fase de transição habitual, se todo mundo soubesse o que ele significa e como ele funciona. É por isso que é tão importante que todos se envolvam com o conceito e com o que acontece nessa fase da vida, homens, mulheres e pessoas de todas as idades, para compreender isso e entender como funciona isso para a vida da mulher. E por que não se fala tanto, doutora Luísa, na questão da menopausa, assim, igual a gente sabe que tem outras campanhas que tem uma publicidade muito grande? Por que todas as mulheres vão passar por... Quer dizer, praticamente todas as mulheres vão passar por isso, Não, né? a menopausa é todas as mulheres, né? Não, só os sintomas que podem ser diferentes, mas se a mulher não é, tirou doutora o ovário, Luísa? alguma coisa assim, ela passa também ou não? Tá, mas isso aí é outra coisa. Mas só não passa quem morre, né, Thiago? Antes. Tá, mas calma aí. Mas por que não tem essa campanha maior em cima da menopausa, doutora?
Na verdade, é uma excelente pergunta. O dia 18 de outubro é considerado o Dia Internacional, o Dia Mundial da Menopausa. Mas poucas pessoas sabem disso, né? Que outubro é o mês da menopausa. As pessoas ainda trazem resquícios de ideias de que alguns dos sinais frescura da mulher ou evento falável, né? Para que as pessoas resguardassem essa ideia para si e não compartilhassem. E hoje em dia, as mulheres que em 1940 menopausavam, né, estavam nessa fase da vida, eram mulheres que estavam em casa, que estavam, enfim, fazendo o seu tricô, cuidando dos netos, fazendo refeições. E hoje em dia, essa mulher é uma mulher que está da sua atividade laboral, ela que tem a sua vida sexual plena e ela está sofrendo essas alterações hormonais nesse período tão pleno da vida dela. Então, começou-se a... Ainda fala-se muito pouco. Existem campanhas mundo afora para que a gente fale mais isso, por isso hashtag menopausa importa, para que se consiga trazer esse assunto como uma coisa corriqueira, não uma coisa tida como tabu, que é uma palavra que eu não gosto muito, mas que é mais ou menos isso que acontece. Mas historicamente, né, ela vem com uma herança assim, né, para a mulher muito pesada, né? E acho que por isso também caracteriza um final de vida, né? Historicamente, né, lá antigamente, né, e que hoje é completamente diferente. Se a gente pensar a questão, a mulher na década de 40, 30, a mulher com 50 anos, ela estava no final da vida. Então, e hoje, na verdade, ela está na metade. Então, ela está com a vida sexual muito ativa, ela está produzindo muito, ela está numa questão, vamos dizer assim, de uma ascendência na questão da carreira profissional, então construção de família, é um crescimento assim, né? Sim, e aí a gente começa a entender que a menopausa, ela hoje se dá num período em que a mulher está em plena ascensão, em plena vida produtiva, e ela está em expansão, né? Então, se antes a menopausa acontecia quando a mulher estava em casa, resguardada, e não era um assunto público, hoje a menopausa acontece quando a mulher está na sua vida plena. E aí, por isso também ela é um assunto que tem que acontecer de uma forma natural, né? E por isso a gente começa a falar da menopausa de uma forma tão mais tranquila, de uma forma tão mais pública. E que interessante, né? Outubro também ser o mês da menopausa. A gente pois aí falou falando... dia 18 de outubro, isso, né? Que bacana. E aí a gente tá falando... Opa! Hoje a gente tá se atropelando? Opa! Tá, agora deu silêncio. Vamos retomar. Daí vocês ficam quietos, eu falo, eu sou ruim. Eu não tô no mesmo estúdio que vocês, assim, não dá. Aí fica essas coisas truncadas, daí, assim. como eu gosto de falar, vocês pausam um pouquinho já. Mas você sabe também, vocês sabem que eu não sabia o 18 de outubro, né, mundial, né, que ela falou, da menopausa. E sabia que hoje, 10 de outubro, é dia da saúde mental? Não. Pois olha, então. Meus parabéns pra ti. Né? Nossa representante oficial da saúde mental. Pois é. E aí, falando em saúde mental, vamos falar dos aspectos psicológicos da questão da menopausa, né, Samantha? Porque o quanto a questão hormonal também afeta esse momento da menopausa por conta dos aspectos de depressão, porque os hormônios têm essa relação direta, né? O quanto a mulher também é afetada. E aí, essa questão, assim, do quanto a mulher hormonalmente fica mais vulnerável por conta da menopausa. Tem, assim, sintomas de irritabilidade, né? Alguma alteração de humor, labilidade, né? Que está mais chorosa, mais emotiva, né? Esses transtornos de humor podem chegar também a níveis, até a sintomas de depressão, né? Então, é bem importante fazer um acompanhamento com a sua ginecologista, com a sua médica, juntamente com muitos ginecologistas. Tem a doutora Sheila Ceroni, um beijo também para a doutora Sheila.
que ela sempre encaminha paciente, né, com essas questões, né? Então, como é importante os médicos também, né, darem importância para esses aspectos emocionais e poder encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo, né, para fazer o acompanhamento dessa mulher também. Até porque é uma fase, é um período, né, Samantha? E eu fiquei pensando aqui enquanto tu falava, imagina, hoje muitas mulheres elas atuam pensando na questão profissional em um papel de liderança. E o quanto isso pode, vamos dizer que interferir de alguma maneira, né? Então o auxílio de um psicólogo, o auxílio de um profissional pode auxiliar muito na questão profissional. Sim. Então, principalmente pensando a questão hoje, empresários ou médicos, aqueles que 50 anos são muito jovens, ainda na questão profissional, então eles precisam estar lidando com N pessoas, N fornecedores, ali, prestadores de serviço, e no momento que existe essa alteração toda... Bom, em primeiro lugar, Thiago, psicologia devia ser psicologia para todos. E isso devia estar dentro da cesta básica da saúde, né? Em primeiro lugar. Porque sim, onde tem pessoas, existem esses conflitos e a gente precisa saber lidar, né, com os conflitos, com os sentimentos, né, o que cada pessoa desperta na gente e se a gente tem um acompanhamento, a gente consegue dar conta melhor, né? E como você falou, as pessoas que sofrem, né, que estão ali sob pressão, às vezes as pessoas têm aquelas famosas metas, né? Meta financeira, meta de produtividade, né? Certamente, se tem um trabalho dessa forma, está passando por essa fase, né, de menopausa, onde pode ter essas alterações, com certeza sim precisa de um acompanhamento. Samantha, tu falou cesta básica, e cesta básica é a alegria da assistente social. Olha, falar em cesta básica da saúde mental, um psicólogo... assim, a alegria da assistente social. Hashtag psicólogo para todos. Psicólogo para todos. Eu sempre achei que todo mundo devia passar por terapia uma vez na vida para poder se entender. Doutora Luísa voltou para nossa alegria. Então, doutora Luísa, vamos continuar falando aí de menopausa. A gente estava aqui tentando entender um pouco sobre as questões emocionais aí que envolvem a menopausa, e tem também as questões hormonais e tem as questões físicas também da menopausa. Sobre essas questões físicas, né, que afetam a mulher, quais são os principais sintomas aí que as mulheres... Porque a menopausa, ela é um diagnóstico que passa muito pelos sintomas da mulher, né? A mulher vai se autodiagnosticando, é isso? Na verdade... eu não sei até que ponto vocês ouviram o que eu falei da outra vez, mas tudo? Tudo. Perfeito. Maravilha. Então, assim, a menopausa é um dia da vida da mulher, é o dia da última menstruação. A gente enxerga ela um ano depois, 12 meses depois, a gente vê, olha, aquela data ali foi a data da menopausa. Esse período todo que envolve, que pode anteceder, inclusive, essa data da menopausa, é um período de alterações hormonais. Então, essas alterações hormonais a mulher vai percebendo ao longo do tempo. O sintoma, o sinal mais chamativo é o fogacho, é o calorão. O calorão acontece em grande parte das mulheres que estão atravessando essa fase. É um sintoma bastante desconfortável. Elas sentem um rubor, um calor, uma sensação, às vezes, de tontura, uma palpitação relacionada. Elas interrompem o que estão fazendo, porque aquilo ali é uma coisa que muda a característica do que elas estão vivendo. Às vezes o ambiente está gelado, as pessoas estão de casaco e elas estão lá com aquele fogacho. Isso é bastante incômodo. Então, esses são os principais sinais que são avisos de que há uma alteração hormonal para a maioria das mulheres. Algumas mulheres passam incólumes em relação a essa parte dos fogachos. E aí vocês falavam de questões psíquicas, e isso é bastante importante. Existem as alterações de humor, que são bastante relevantes nessa fase da vida e que têm relação com a flutuação hormonal também. Algumas pessoas menosprezam isso. Eu ouvi vocês falando que pelo menos uma vez na vida as pessoas deviam ir ao psicólogo, eu concordo totalmente. Terapia importa também.
Mas eu acho que nessa fase da vida, se existe compreensão da mulher de que existe uma flutuação hormonal responsável por isso já é uma maneira dela entender que ela está passando por isso e que ela pode procurar ajuda para que isso seja amenizado. Em relação a outras alterações físicas, que são as alterações principalmente geniturinárias, que se relacionam à vida sexual da mulher, à vida, até ao comportamento urinário da mulher, as perdas urinárias incipientes ou às vezes maiores, infecção urinária de repetição, essas alterações também vão aparecendo. E às vezes a mulher não associa isso com essa alteração hormonal que ela tem. Por isso que o acompanhamento ginecológico é o mundo ideal para essa mulher. Assim, ela sabe, ela entende o que está acontecendo, discute com o seu ginecologista qual é a melhor maneira, qual é o melhor trânsito para ela passar por essa fase com o menos desconforto possível. Então, doutora Luísa, só para eu entender, às vezes a gente fala a menopausa como se fosse um período, mas na verdade a menopausa em si, ela é o dia. Mas esse período que ela passa, como é que a gente pode chamar? Na verdade, a gente pode até chamar de menopausa. A gente chama em mediquês de perimenopausa e pós-menopausa, que se divide em precoce e tardia. Entendi. Isso faz muita diferença para o tratamento dessa mulher. A mulher que está na perimenopausa ou na pós-menopausa precoce é a mulher melhor candidata a um tratamento hormonal, por exemplo. Quando a mulher está na pós-menopausa tardia, quer dizer, faz muito tempo que ela passou dessa fase já. Por exemplo, a nossa média etária de menopausa no nosso país é de 51 anos. Se a mulher tem 70 anos, ela é uma pós-menopausa tardia, né? Então, ela continua estando neste período pós. Mas ela não tem provavelmente mais aqueles sinais e sintomas da transição que são os mais relevantes. Existem mulheres que... desculpa aí, Samanta. Não, é que eu tô com os nossos convidados, com os nossos telespectadores aqui, falando assim, sofri muito com os calorões na época que eu tinha 47 anos. Já passei dessa fase, e nessa fase não é nada boa. Então, eu ia perguntar, na verdade, porque tem o pessoal com 30 e poucos anos que daqui a pouco está começando ali com alguns sintomas e com 37, 38, 39, me parece que é precoce, né? Por exemplo, tem famílias aí que as mulheres com 38, 39 já iniciam sintomas de pré-menopausa e me parece que essa é uma idade muito jovem para entrar em menopausa. Isso. Na verdade, antes dos 40 anos, a gente chama de falência ovariana precoce, que é a menopausa precoce, né? Sobre o que as pessoas tendem a falar. Nessa fase da vida, além de a mulher estar mais do que no auge, ela às vezes ainda está planejando uma gestação, então ela pode ser pega de surpresa com essa mudança hormonal e a falência ovariana, mas além disso, ela recebe esses sinais e sintomas, atrapalha bastante, mas ela tem um período muito longo sem o estrogênio endógeno, sem a produção endógena que ela tinha antes desse hormônio que é tão importante. Então, essa mulher é uma mulher que corre muito mais risco de fazer uma alteração cardiovascular, ela perde essa proteção cardiovascular, ela corre muito mais risco de fazer uma osteoporose mais severa e precoce, quer dizer, a massa óssea dela vai se perdendo nesse tempo também de forma mais acelerada, e essa mulher passa por essas situações muito precocemente. Então, ela, principalmente, a mulher que tem a falência ovariana precoce, merece muito cuidado e tratamento nessa fase. E doutora, deixa eu lhe perguntar uma coisinha. Para muitas coisas, assim, pensando em longevidade, e programa a programa a gente acaba comentando por diversas vezes o mesmo assunto, a questão de uma alimentação saudável, a questão da atividade física, a questão de tentar controlar de alguma maneira a questão do estresse, tudo isso é benéfico para uma longevidade mais saudável. Isso tem a ver com a questão também da menopausa e pós-menopausa? Auxilia de alguma maneira assim para reduzir um pouquinho os sintomas? Com certeza. Tudo que acarreta uma melhora da qualidade de vida dessa mulher vai melhorar ou diminuir a repercussão
da deficiência estrogênica que ela está passando. Então, a atividade física tem evidência científica de que melhora de forma importante alguns sinais e sintomas dessa fase da vida. A alimentação adequada, é claro que ajuda não só nos sinais e sintomas, mas principalmente na profilaxia de doenças cardiovasculares e outras doenças como câncer de mama, por exemplo. A ingesta alcoólica também faz diferença, o controle de quantidade de bebida que se usa. Tem essa ideia meio falsa de que a gente deve ficar tomando vinho todos os dias, porque é uma boa ideia, e sabe-se que não é exatamente assim, né? O controle da ingesta alcoólica é importante. E a mulher que tem uma rotina um pouco mais saudável, ela consegue, a mulher que faz atividade física, tem uma alimentação adequada, ela consegue atravessar essa fase com outras medidas, ajudando ela a ter menos repercussão. Então tu vê que interessante, né, Samantha e Michele? A gente parar para pensar algumas décadas atrás, as mulheres fumavam muito, costumavam beber também e não eram tão ativas na questão de esporte. Então essa questão até cultural, a tendência é mudar. Então talvez daqui a algumas décadas a menopausa não seja um bicho. Novos tempos, novos hábitos. Exato, talvez não seja um bicho de 7 cabeças daqui a algumas décadas. Eu quero perguntar para a doutora Luísa a questão assim, muitas mulheres passam aí muito tempo, né, um período muito grande da vida tomando anticoncepcional. E eu queria saber se tem alguma alteração, né? Se prolonga aí a menopausa. Na verdade, o uso do contraceptivo hormonal, né, o anticoncepcional hormonal que a gente usa ao longo da vida, ele não traz nem piora nem melhora dessa fase, ou prolongamento ou diminuição. Eventualmente, a gente tem que lançar mão, inclusive, de contraceptivos na transição menopausal, porque essa mulher que está próxima da fase da menopausa, ela eventualmente vai ovular também. Então, se ela não tem um método contraceptivo bem estabelecido, usar um anticoncepcional de baixa dose, por exemplo, é uma boa ideia. Controla um pouco os sintomas e evita uma gestação não desejada. Pois é, e tem muitas mulheres que a gente vê essa gestação mais tardia, né? Justamente por conta dessa ovulação, né? E essa para ou não para, menstruação e tal, e aí nasce o raspa de tacho. Sim, sim. Quando ele é quisto, tá tudo bem, né? Mas se é uma coisa que foi sem querer, estamos em 2020, podemos evitar coisas que, né, não tem necessidade da mulher passar por isso sem ter vontade. E, na verdade, respondendo só a tua pergunta sobre o uso do contraceptivo e prolongar a idade da menopausa, não tem evidência de que isso aconteça. Ele não faz diferença para o final do período reprodutivo, aumentar o período ou coisa assim. Mas, doutora Luísa, esse de estarmos em 2020, eu ainda escuto de vez em quando foi porque Deus quis. Também escutamos, né? Então, assim, estar em 2020 não quer dizer muita coisa. Mas aí são pessoas com muita fé, né? Porque move as pessoas. A gente está num país católico, né? Então a gente sabe que foi porque Deus quis. Então, sim, assim, não. O que eu digo é que a gente pode controlar, né? Eu tenho uma pergunta, então me encerra o bloco, tia. Tá, a gente não vai encerrar o bloco, a gente vai encerrar com a tua pergunta. Então, faz a tua pergunta pra gente poder ainda agradecer aos nossos parceiros. Perfeito. E tem o Fala Mais Perto, hein? Fala Mais Perto, a gente vai deixar pro terceiro bloco. Perfeito. Então, antes, assim, muito obrigado para a doutora Fernanda Pacheco, que nos indicou a queridona doutora Luísa Schartmann. Obrigado, Fê. Beijão. Fernanda Pacheco, hein? Acompanha ela lá no Instagram, YouTube, que é fantástico. Mas eu queria saber, assim, a questão quais seriam os exames de rotina que como a gente trabalha praticamente com longevidade, o nosso é o pós-menopausa. Quais são aqueles exames anuais, assim, obrigatórios da mulher fazer, assim, pós-menopausa? Perfeito. A mamografia é mandatória.
É claro que a gente tem as rotinas de cada sociedade, a sociedade brasileira, a sociedade mundial, mas a ideia de fazer uma mamografia anual para essas mulheres é bastante relevante. A gente está no Outubro Rosa, que é bastante falado, para evitar que a gente prolongue uma história que o câncer de mama não seja visto, seja passado adiante e se enxergue muito depois. Os exames que são importantes do ponto de vista clínico, a glicemia, que é o açúcar no sangue, no sangue é ótimo, no sangue, o colesterol, o perfil lipídico, que é importante para a mulher também controlar o risco cardiovascular. E depois de um tempo a gente faz a densitometria óssea, principalmente depois dos 65 anos, que é a idade que se inicia a fazer isso, a menos que a mulher tenha riscos outros associados. E o preventivo de câncer de colo de útero é feito dependendo da idade e da vida sexual da mulher também, mas é recomendado que se faça anualmente também. A visita ao ginecologista vai fazer com que o ginecologista planeje quais são os exames ideais e peça os que são importantes para aquela mulher individualmente também. Desculpa, até rolou meu microfone aqui que eu tive que sair rapidinho aqui, mas aí já voltei ali que eu precisava passar um recadinho ali para a produção ali, mas já está tudo ok, eu acho que tu ouviu aí também. A tomar meu chimarrãozinho, deixa eu dar um beijão especial agora para os nossos queridos parceiros, tá? Funerárias Reunidas, Salzen, Logística de Alimentos, LS Farmácias, então um beijão para LS Farmácia, Social Express. Samantha, quem é que tiveste? A Clay Modas do Shopping Total e vai ter foto do look. Ah, tem foto do look aonde? Depois no Instagram? No Instagram. Mas que beleza, hein? Instagram do Mais Longe, no meu citarte.psicologia. E eu também vou tirar foto do look do Thiago hoje, que tá arrasando da Social hoje eu vim no capricho, hein? Vim no capricho para conversar. Mas vamos chamar o comercial e... Vamos deixar o último recadinho para a doutora Luísa, então, se quiser deixar aquela mensagem para os nossos telespectadores, fique bem à vontade. Tá, joia. Na verdade, a ideia é essa, é que a gente pense a menopausa de uma maneira rotineira, que se fale a respeito, que se entenda que a mulher atravessa essa fase precisa de suporte, mas que isso não precisa ser um fardo, isso pode ser uma fase que ela atravesse, fique bem e tenha um acompanhamento adequado para passar os sinais e sintomas de uma maneira tranquila. E é importante que se discuta justamente para ajudar o ambiente em que essa mulher está, ajudá-la a atravessar essa fase sem que isso seja também uma coisa que não se pode falar. Quanto mais se fala, mais natural isso vira e mais tempo ela consegue passar bem onde ela anda e no que ela faz. Perfeito, muito obrigada, doutora Luísa. Prazer conhecê-la e levar todas essas informações aí, porque menopausa importa. Hashtag, né, Thiago? Hashtag menopausa importa. Então fiquem ligadinhos aí. Dia 18 de outubro, agora, Dia Internacional sobre a menopausa, né? Então, todos acompanhando aí a doutora Luísa e vamos trabalhar bem essa questão aí junto à família, junto... Comerciais, porque tem que falar mais perto ainda. Ah, então tá. Até mais. Mais longe, oferecimento Solar Anita, residencial sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. Clube 60, vida compartilhada e inteligente. E Clínica Teicher, essencial como sorrir. Voltamos com Mais Longe de hoje para falar que menopausa importa aqui nos canais 24 e 524 da Claronet TV. E eu já vou chamar de imediato Fala Mais Perto com a Eliana. Vamos ver o que a Eliana tem para nos dizer?
Meu nome é Eliana, eu fiz 70 anos esse ano e passei pela fase de menopausa na casa dos 40. Claro, senti calores, senti depressão, senti desânimo, mas fiz a terapia hormonal. E me senti muito bem, minha perspectiva de vida foi outra. Me senti mais livre, me senti positiva, disposta, saudável, sabe? Então, e agora, mesmo com 70 anos, eu continuo fazendo a terapia, só que de uma forma mais leve e mais aplicada para minha faixa etária. Hoje, se me convidarem para uma festa, eu danço a noite inteira. Então, isso quer dizer que eu me sinto muito bem com a terapia hormonal. A menopausa não precisa ser um monstro. A menopausa é mais uma fase na vida de uma mulher. E nessa fase a gente precisa procurar uma boa ginecologista, ser escutada com carinho, ser cuidada com carinho e passar por essa fase numa boa, sabe? A vida é outra coisa. Eu me sinto muito bem. Liana, muito obrigada, prazer em te conhecer, Liana. E bom, né? Existe vida durante e após a menopausa. Ouviu, Thiago? Existe vida após a menopausa. Perfeito. Não, e a Liana falou tudo, né? Falou tudo. E olha aí para vocês duas, hein? Terapia hormonal, hein? Fantástico, hein? Pois então, né? Isso é uma alternativa para algumas, talvez não para todas, né, Samantha? Por isso tem que procurar um médico antes, né? Procurar uma boa ginecologista ou um bom ginecologista, né? Porque aí a gente sabe que na realidade, assim, né? A gente está falando procurar um bom ginecologista e tal, mas fazer a prevenção, né? Sempre estar consultando, indo, sempre ter um acompanhamento, aí a gente está falando da questão da prevenção. Exatamente, né? Ter esse acompanhamento ao longo da vida é fundamental. Isso é algo que nós mulheres temos, né? E é importante aí a gente... nós nos acompanhamos ao longo da vida, algo que os homens deveriam aprender com a gente, né? Mas vai ter o Novembro Azul também. Novembro Azul, a gente vai, novembro, falar sobre a saúde do homem, né? Exatamente. Gente, vamos entrar nas nossas considerações finais, pensando aí a agenda. Eu tenho filme. Então vai lá. Deixa eu só fazer minhas considerações finais do tema de hoje. Por favor. Por favor, Thiago. Então, na verdade, esse ano, em função da pandemia, desse isolamento social, a gente soube que várias pessoas deixaram de fazer exames, deixaram de protelar algumas consultas médicas, e isso é muito ruim, tá? Então, na verdade, entre em contato já com o seu médico, aquele check-up anual que tem que fazer, então já começa a fazer, claro, com todo cuidado, mas não deixe para o ano que vem, então como se esse ano não existisse. Os cuidados precisam ser frequentes, né? Então, não sei quanto, só em um plano de saúde aqui no estado, foi quase 200 mil pessoas que deixaram de fazer exames que vinham fazendo com certa frequência. Então, preventivos, enfim. Exato. Então, isso é muito perigoso, turminha. Vamos voltar aí a tomar as rédeas da situação, né? Exatamente. Essa é a minha mensagem final. E, Samantha, o que temos aí de dicas? Bom, tem o filme Do Jeito Que Elas Querem, né? Eu acho que até já indiquei esse filme, é muito bacana, são 4 amigas, né, que falam aí sobre essas questões da meia-idade, né, que aborda também a questão da menopausa, né, as famosas crises e tal. Já tá? Eu ainda não. Não? Como é que sabe se tá ou não? Minha idade é 50 ou 40? Só porque eu fiz 46 semana passada, Thiago. É a idade da loba. Eu vou saber quando eu tiver na ainda no dia do idoso, hein? A Samantha é a idade da loba. Eu vou saber quando eu tive na meia idade, quando eu morrer, porque daí é só dividir por 2. Boa. Olha, eu não tô nem na metade da minha vida. Não tá. Se eu levar, né, em conta aí que minha avó faleceu com 103 anos... Ai, meu Deus do céu, mas então... tem mais 50 anos pra eu não tô nem na meia idade. Ai, meu Deus do céu. Dica, então, é essa. Qual é a dica mesmo, Samantha, que eu acabei de Filme? Filme Do Jeito Que Elas Querem, Netflix. Gente, é muito legal. Do Jeito Que Elas Querem. Gente, as máscaras a gente vai estar falando lá no nosso Instagram, Mais Longe RS. Fica aí nossas dicas. As máscaras a gente vai estar falando lá. Acabei de falar sobre isso. Parou. Gente. E um bom final de semana para todos. Feriado, e nos sigam nas redes sociais. Isso, então, gente, um bom beijo. Feriado. Um beijo. E
É isso. Feliz dia a todos os professores. Dia dos professores, segunda-feira, né? E feliz dia das crianças. É dia 15, não é dia 13? Não, é dia 15. Por que feriado é segunda? Beijo, dia 15. Feliz dia das crianças. Acabou, é dia das gente, crianças. acabou. Beijo, acabou. Mais longe, oferecimento Solar Anita, Residencial Sênior, lugar inspirador para quem quer aproveitar a vida. Samiras Equipamentos Médicos, tradição no atendimento de urgência. Senescentes envelhecendo com propósito. Clube 60, vida compartilhada e inteligente. E Clínica Teicher, essencial como sorrir.